A primeira vez o que me incomodava era a mama, porque eu não tinha. E aí eu costumava dizer que eu tinha um ovo frito, porque era exatamente isso. Eu usava um sutiã e ele era grande, mesmo sendo pequeno. O motivo de eu ter escolhido pelo Dr. Vinícius foi justamente porque foi aqui que eu me senti acolhida. Foi o último lugar que eu vim naquela semana onde eu visitei alguns profissionais, porém foi aqui que eu me senti acolhida, não somente como pessoa, mas foi ele que entendeu exatamente o que eu queria, que era algo que ficasse bom dentro da proporção, né? Que era o meu corpo, que não ficasse nada nem pequeno e nem exagerado. E a partir desse momento, eu criei muita confiança naturalmente com ele, porque ficou exatamente como eu imaginava. A recuperação já foi 100%. A única coisa que eu senti quando eu levantei da maca no hospital foi que tinha um peso, né, que até então não tinha, mas eu não senti dor. Eu não tive desconforto, o doutor não me deixou passar dor. E agora, na segunda vez, eu vim consultar com ele porque o que me incomodava era o excesso de pálpebra, né? E ele estava trazendo também problema para a saúde, ou seja, ocasionava... O peso da pálpebra me trazia enxaqueca. E aí eu cheguei para ele numa consulta e falei, doutor, eu gostaria de saber como é que funciona, até, né, o procedimento, recuperação e até mesmo questão de valores e tal. E ele me olhou e falou assim, Ede, antes de nós fazermos a bléfaro, nós precisamos ajustar o seu nariz. Nesse momento é que eu fui perceber que eu tinha problema no nariz. E de fato eu tinha. Porque quando eu era criança com meus irmãos, nossos pais nos levaram num parque e eu fui andar no carrinho elétrico. E nisso meus irmãos bateram no carrinho elétrico que eu estava, e eu estava assim totalmente desprevenida e bati com o nariz no volante do carrinho e quebrou o osso do meu nariz. Mas naquela época, poucas condições e meus pais com pouco esclarecimento, eu lembro que saiu muito sangue e doeu muito, mas não me levaram para o hospital. Com o passar dos anos, eu desenvolvi asma, a respiração foi ficando ruim. E olha que eu agradeço ao Dr. Vinícius, porque enquanto eu pensava na parte estética, que aquele excesso de pele na pálpebra estava me atrapalhando, ele já pensou não só na estética do nariz, mas sem querer, eu posso dizer assim, ele resolveu um problema para mim, na verdade dois. Porque eu tinha uma narina, né, totalmente obstruída por conta daquela pancada que eu levei quando criança, e a pálpebra me ocasionava dores insuportáveis de enxaqueca que eu geralmente ia para o hospital, porque era assim, muita dor e passava muito mal. Eu comecei a amadurecer a partir daquele momento, na conversa com ele, que antes da pálpebra eu precisava cuidar do nariz. E aí, em questão de um ano, resolveu. E desde então, são 6 meses do último procedimento, eu não tive mais crise de enxaqueca. Eu tive sim dores de cabeça normal, mas que com remedinho passa. Não voltei mais ao hospital por esse motivo. A minha respiração melhorou, consequentemente a minha asma também melhorou. Não preciso ficar usando a bombinha com frequência. Com relação a dores, eu não senti nada de dor, mas absolutamente nada. O doutor foi muito cuidadoso em relação a isso e me foram passados todos os cuidados que eu precisaria ter e eu segui à risca, porque da primeira vez eu já tinha cuidado muito e vi que fazia diferença e agora então não foi diferente. Cuidei bastante, me recuperei super bem, estou muito feliz com o resultado. E principalmente pela questão da saúde, né? A estética do nariz acabou sendo uma consequência de um problema que acabou sendo solucionado, que nem ele imaginava, né? E nem eu, na verdade. Porque foi a partir daí que os exames mostraram que, de fato, meu nariz estava, vamos dizer assim, que quebrado, né? Nesse intervalo de praticamente 10 anos de um procedimento e outro, o padrão do Dr. Vinícius continua. Todas as pessoas, independente de eu conhecê-las ou não, vem sempre com um sorriso no rosto, com muito carinho nos receber e faz a gente se sentir bem. E isso é com qualquer uma das pessoas que me atendeu, né, que nos recebem aqui. Então, é esse padrão do Dr. Vinícius que se mantém desde então e, claro, cada vez melhorando mais, né, a busca pela qualidade, mas nesse sentido.
Em termos de agilidade, eu cheguei aqui, quando eu me dei conta, ou quando eu vi que eu ia conseguir fazer a cirurgia, eu cheguei aqui e eu já queria para ontem. E só não foi para ontem porque a agenda do doutor estava bastante lotada, porém não demorou. Eu cheguei, conversei com ele, ele foi muito claro em dizer já na primeira vez o que iria acontecer, o que nós iríamos fazer, me sugeriu alguns procedimentos que poderiam ser feitos junto, já que era um procedimento grande, vamos dizer assim, né, complexo. Eu super aceitei, deu super certo, gostei muito, amei o resultado. E foi mais demorado o tempo de realizar os exames, né, pré-operatórios, do que de fato o tempo que para fazer o procedimento. E o doutor com todo o cuidado de sempre, eu com problema de trombofilia, problema da asma, muita restrição a medicamentos, ele teve todo esse cuidado, né, para não ter nada de intercorrência nesse tempo ou algo que atrapalhasse. Então é um cuidado que é desde a recepção até nele, com a equipe no centro cirúrgico também, enfim, sensacional. Quando eu conversei com a minha mãe, contei para ela o que eu tinha conversado com o doutor, o que de fato tinha acontecido. Ela lembrou do episódio do acidente lá quando eu era criança com meus irmãos. E minha mãe sempre teve muito medo da anestesia. E as poucas cirurgias que ela fez, ela tinha medo de morrer na cirurgia, porque isso vem de muito tempo, eu acredito, né? Desde o passado, os pais passando. Mas eu nunca tive esse medo. No entanto, eu percebi que, à medida que os dias iam se aproximando da data do procedimento, ela estava ficando cada vez mais ansiosa e muito preocupada. E ela me perguntava: filha, você não tem medo? E se você não acordar mais? Aí, na consulta, na última consulta, no dia que antecedeu o procedimento, a cirurgia, eu trouxe minha mãe comigo. Eu fiz questão que ela viesse porque eu tinha certeza que eu falando não estava deixando ela tranquila, mas ela conhecendo o Dr. Vinícius e vendo a forma como ele trabalha, a conduta dele e toda essa tranquilidade e segurança que ele passa, ela iria ficar totalmente segura e não precisaria ela ter medo. E foi de fato o que aconteceu. Quando a gente saiu do consultório dele, ela me disse: não tenho medo, não vou perder a noite de sono por preocupação, e sei que vai dar tudo certo, porque eu gostei muito dele, eu confiei nele e o que ele quer fazer, porque ele explicou tudo para ela o que seria feito. Eu sei que você vai se sentir melhor ainda, é um dos sonhos que você tem, então vamos lá e eu ainda vou lá cuidar de você. Então, se você tem um desejo, um sonho de realizar algum procedimento estético, seja lá de face, de mama, de corpo, lipo, enfim, independente de qual seja, busque por esse sonho, procure realizar esse sonho e, sem sombra de dúvidas, eu indico o Dr. Vinícius, pois ele é uma pessoa sensacional, muito estudiosa, é excelente profissional, ele sabe o que está fazendo, ele tem conhecimento, ele já vê o resultado antes mesmo de a gente ir para o centro cirúrgico, ele já sabe como vai ficar. E tudo isso ele já diz antes do procedimento. Então a gente já tem consciência do que vai acontecer. E essa segurança que ele nos passa pelo conhecimento profissional e pela pessoa simples e humilde que ele faz toda a diferença. Eu, de olhos fechados, indico o doutor, e qualquer outro procedimento que futuramente eu venha a fazer, com certeza faria com ele. Se fosse para refazer novamente, refaria sem sombra de dúvidas. Primeiro, por todo o cuidado. Segundo, por não ter passado dor. E o cuidado do pós da equipe também, e mesmo ele dando toda a atenção e suporte, seja à noite, seja final de semana, isso faz total diferença. Então, estarão em boas mãos, assim como eu estive também. Eu agradeço a todos os colaboradores, as equipes, porque
eu entendo que são várias, né, que formam uma só, mas que cada um desenvolvendo a sua parte, a sua função aqui, fizeram para mim e fazem total diferença. Desde as meninas da recepção, como eu falei, que tem todo um cuidado, carinho, financeiro, administrativo, todos, sem exceção, todas, inclusive a pessoa que cuida da limpeza. Todas essas pessoas são fundamentais. Eu agradeço a cada uma das pessoas que fazem parte dessa equipe. Ao Dr. Vinícius, gratidão sempre. E a Mirna também, obrigada por sempre estar aqui acompanhando e incentivando. Vocês são sensacionais. Parabéns para toda a equipe.